só um canudinho, não vai fazer mal a ninguém. Aposto que você já disse ou pensou isso no mínimo uma vez na sua vida. Um canudinho realmente não faria muita diferença, mas o problema é que foi o que você e bilhões de pessoas fizeram. Segundo um estudo lançado pela WWF, World Wide Fund for Nature, o volume de plástico que vaza para os oceanos todos os anos é de aproximadamente 10 milhões de toneladas, o que equivale a 23 mil aviões Boeing 747 pousando nos mares e oceanos todos os anos. São mais de 60 por dia. Nesse ritmo, até 2030, encontraremos o equivalente a 26 mil garrafas de plástico no mar a cada quilômetro quadrado, revela o estudo. Segundo esta mesma pesquisa, o Brasil é o quarto maior produtor de lixo do mundo, ficando atrás somente dos 3 maiores e mais populosos países do mundo, Índia, China e Estados Unidos. De um total de 11,3 milhões de toneladas de lixo plástico produzidos em um ano no Brasil, aproximadamente 10,3 milhões de toneladas foram coletadas e 1 milhão são descartados incorretamente. Destes 10,3 milhões, apenas 145 mil toneladas são recicladas. Esse é um dos menores índices da pesquisa e fica bem abaixo da média de países europeus, cerca de 25%, e da global, que é de 9%, taxa ainda bem baixa, porém significativamente maior que o Brasil. Por isso, o Brasil vem discutindo algumas leis sobre a regulamentação do uso de canudos e plásticos de forma geral. Algumas já foram aprovadas nos municípios de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Brasília, entre outros. Além disso, um projeto de lei está sendo discussão no Senado, proibindo o uso de plástico em diversos produtos, incluindo microplásticos. Para entendermos sobre a reciclagem dos plásticos, precisamos entender um pouco do que são feitos e suas características. A mais importante é que os plásticos podem ser divididos em duas categorias. Os termoplásticos podem ser aquecidos e moldados. Quando reaquecidos, eles amolecem e podem ser moldados novamente. Este ciclo reversível de amolecimento e endurecimento é o que permite a reciclagem, uma vez que o processo pode ser repetido numerosas vezes. Por sua vez, os termorrígidos, ou termofixos, podem ser moldados apenas uma única vez. Depois de moldados, o reaquecimento poderá provocar a decomposição do material e não sua fusão. Por esse motivo, a reciclagem é muito difícil. Quando comparados aos termoplásticos, eles apresentam maior estabilidade dimensional, mantêm suas propriedades em uma mais larga faixa de temperaturas, são mais resistentes aos solventes e muito convenientes para uso externo. Dentro da categoria de termoplásticos, há 7 outras separações, como o PET, PIAD, PVC, PIBD, PP, PS e outros. Nós todos sabemos o quão presente está o plástico nas nossas vidas. Basta olhar para qualquer lugar que você vai ver plástico. Ele está presente em embalagens, utensílios domésticos, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, no tecido das roupas e em quase qualquer outra coisa que você pensar. Visto seu amplo leque de características, acabam se tornando materiais muito versáteis e práticos. Como característica adicional, a maioria é absurdamente barata, sendo economicamente mais viável e por isso é tão usado. Uma coisa que não fica muito evidente na comercialização é a carga de destruição que o plástico carrega. Por ser feito majoritariamente do petróleo, para extração e refinamento, são necessários processos que poluem excessivamente o meio ambiente. Os impactos causados nessa extração são inúmeros, como consequências dos estudos sísmicos realizados na etapa de exploração, o consumo de quantidades imensas de recursos como água e energia, geração de absurdas quantias de despejo líquido, liberação de diversos gases nocivos na atmosfera, produção de resíduos sólidos de difícil tratamento, além dos frequentes vazamentos de petróleo e ambiente marinho, sendo somente os problemas de sua produção. Após ser consumido e descartado, como mostrado no começo do documentário, a maior parte não é reciclada e vai direto para o meio ambiente. O plástico pode levar desde 100 anos até 500 para se decompor. Ou seja, o primeiro plástico produzido pode ainda existir na natureza como plástico. Isso polui o meio ambiente,
tornando os solos inférteis, matando os animais que os confundem com alimentos, entre muitos outros. Porém, o maior problema está quando o plástico vai ao ambiente marinho. Lá, além dos problemas já citados, em contato com o oceano, o plástico se fragmenta em pequenas partículas, os chamados microplásticos, que acabam participando da cadeia alimentar, sofrendo do efeito da bioacumulação, afetando o ambiente marinho e, consequentemente, sendo ingeridos por nós humanos. Há 3 principais formas de reciclagem do plástico. A primeira é feita no pós-consumo, onde o plástico é separado através da sua densidade, que varia de acordo com seu tipo, reciclado e depois se torna matéria-prima. A segunda, quase não presente no Brasil, se baseia na completa transformação da matéria, através das transformações químicas, fazendo-as voltar ao estágio inicial. E por último, a terceira, também conhecida como reciclagem energética, que consiste na queima do plástico, liberando energia, água e dióxido de carbono. Fazendo uma pesquisa com alunos do primeiro ano do ensino médio, identificamos que 33% não descarta corretamente seu lixo reciclável, mesmo que todos vejam sentido na luta contra o consumo exagerado de plástico. 4 em 5 respostas tinham como motivações para a não reciclagem do plástico consumido em casa e falta de informações. No mesmo questionário, apenas uma pessoa dizia saber que menos de 5% do plástico é reciclado no Brasil. O resto fez estimativas que reciclagem acima de 20%. Isso mostra o quanto dados circulam na sociedade. Uma quantidade mínima de pessoas os reconhecem. E por isso, poucas mudam o comportamento no quesito de consumo de plástico. Levantamos dados sobre o descarte de plástico na escola da vila por 5 dias úteis. Coletamos lixo reciclável de 2 lixeiras e separamos o resto do plástico. Observamos que os números comprovam que há um consumo excessivo do plástico, algo que já sabíamos. Durante esses 5 dias, coletamos um total de 9,64 kg de lixo reciclado, sendo 2,5 kg, aproximadamente 30% de todo o lixo coletado, só de plástico. Se fôssemos considerar todas as 12 lixeiras da escola, seriam 15 kg de plástico. Esse valor já é grande o suficiente para chamar nossa atenção, mas, pensando que os plásticos são leves e poucos densos, o número se torna ainda mais preocupante. Levando em conta que cada canudinho plástico pesa mais ou menos 0,26 gramas e cada sacola plástica pesa mais ou menos 0,38 gramas. A quantidade de lixo plástico produzido pela escola em uma semana é equivalente a 57.692 canudos, ou 39.473 sacolas empilhadas por semana. Mesmo que descartado corretamente, uma quantia significativa de plástico não é reciclada por motivos econômicos. Como mostrado anteriormente no vídeo, de 11,3 milhões de toneladas, 10 são coletadas e 0,145 recicladas. Ou seja, se mantermos essa proporção de 1,45%, apenas 0,217 kg do lixo produzido nas escolas serão reciclados. Não temos como interferir de forma significativa na reciclagem do plástico, já que teríamos que entrar em contato com grandes empresas, além de precisar de muito dinheiro. Temos de encontrar outra solução. Se o problema é a quantidade de lixo plástico que vai à natureza de forma incorreta e não conseguimos diminuir esse número, temos de cortar o problema pela raiz, na produção ou no descarte. Reduzir o consumo de plástico descartáveis, assim como no caso da redução de consumo de carne vermelha, não vai impedir a produção instantaneamente. Porém, é uma pequena ação que todos podem fazer para, ao longo dos anos, ir diminuindo os dados alertamente. Tá, ok. Temos que diminuir o uso de plásticos descartáveis para que as empresas deixem de suprir a gigantesca demanda. Mas, e agora? O que eu uso? Como solução, recentemente, vários produtos vêm sendo substituídos por biodegradáveis, materiais feitos de materiais orgânicos, decompondo-se rapidamente, 180 dias por lei. Vários estabelecimentos comerciais vêm substituindo canudos e copos plásticos por biodegradáveis. Há uma outra opção ainda mais sustentável, porém que não está 100% desenvolvida. Um fungo marítimo, cujo nome é Zalerium maritimum,
descoberto na costa de Portugal, é, sob certas condições, capaz de degradar partículas de plástico. Os estudos que começaram em 2017 pela cientista Ana Beatriz Silva e Ana Sofia Bastos, dando continuidade ao trabalho de Ana Passo, feito 1 ano antes. Deixamos o fungo com pouco alimento para que ele tenha que usar os microplásticos como fonte de alimento. O que acontece é que ao fim de 7 a 14 dias o fungo consegue alimentar-se à custa destes microplásticos, retirando cerca de 77% deles. Pensando dessa maneira, aos 15.000 kg de plástico coletados na escola poderiam ser destruídos em um curto período de 2 a 3 semanas. Já se sabe que esse fungo não poderia ser implementado no meio ambiente, já que introduções como essa, não naturais, resultam na maioria das vezes no desequilíbrio do ecossistema. Por isso, estuda-se a criação de estações de tratamento, como o uso de isolério marítimo para a reciclagem do plástico. Em setembro vamos começar com mais experiências a nível dos aquários para ver mesmo como é que o fungo se comporta no mar, digamos, com a água do mar, com um ambiente não tão controlado, para vermos aquilo que vamos implementar realmente. Meios ecológicos de degradação do plástico não estejam completamente desenvolvidos, precisamos, como seja, levando seu lixo a pontos de coletas específicos ou deixando de usar copos plásticos. Com cada um fazendo a sua parte, podemos evitar a iminente crise causada pelo descarte incorreto do plástico.